Raquel Lira assumiu a gestão do Estado em janeiro de 2023, sob um ambiente de expectativa e após quase 2 décadas de hegemonia do PSB. No debate de hoje, nós vamos fazer uma avaliação do segundo ano da gestão da governadora Raquel Lira e projetar um olhar para o futuro de Pernambuco. E para ter essa conversa nesta manhã de sexta-feira, estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal Fernando Castilho, titular da coluna JC Negócios do Jornal do Comércio. Castilho, bom dia, muito obrigada. Bom dia governadora, bom dia Natália, bom dia Igor, bom dia ouvintes da Rádio Jornal. Prazer em recebê-lo. Também com a gente Igor Maciel, jornalista, apresentador do programa Passando a Limpo da Rádio Jornal e titular da coluna Cena Política do Jornal do Comércio. Igor, bom dia para você. Bom dia, Natália. Bom dia, Castilho. Bom dia, governadora. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio Jornal. Bom, e fechando a nossa bancada hoje com uma participação muito importante. Raquel Lira, governadora do estado de Pernambuco, eleita pelo PSDB. Seja bem-vinda à Rádio Jornal, governadora. Obrigada por estar com a gente nesta manhã. Obrigada, Natália, Igor, Castilho. Um prazer estar com vocês. Agradecer pelo carinho que eu sempre sou recebida aqui na Rádio Jornal. Está aqui João Alberto, Mirella. Cumprimentar os nossos companheiros do governo, estão Rodolfo e Dani aqui junto comigo e vamos conversar um pouquinho sobre Pernambuco. Para mim é um prazer estar aqui, chegando ao final do ano, de poder falar sobre o balanço desses primeiros 2 anos e o que vem pela frente. Estamos ao vivo no YouTube da Rádio Jornal, também JC Play, em todas as mídias digitais do Jornal do Comércio. E, governador, eu recordo muito bem que em 2023, também no mês de dezembro, estávamos nós 4 juntos nesse mesmo canal, transmitindo pela Rádio Jornal. E naquela oportunidade a senhora dizia que tinha passado um ano arrumando a casa e que 2024 iria acelerar as entregas. A senhora acredita que neste ano de 2024 conseguiu atender a esse anseio? Esse ano que está terminando? Natália, para aqui falar com todos os que estão em casa, no trabalho, no carro, no ônibus, nos ouvindo. A gente recebeu o governo do estado de Pernambuco, um governo em que nós tínhamos estagnado no tempo, que não estava acostumado a fazer investimentos. Isso se refletiu muito fortemente também na nossa economia, no nosso nível de desemprego e de qualidade de vida do nosso povo. E o que a gente foi fazer? Arregaçar as mangas e trabalhar. É para isso que o povo de Pernambuco nos elegeu, a mim e a Priscila. Montamos um time forte, com capacidade de trabalho. Fui 62 vezes a Brasília, viajando pela madrugada, pegando o aeroporto, um avião bem cedinho, voltando 11 horas, meia-noite, no outro dia de manhã, já trabalhando bem cedo para buscar fazer a nossa parte, botar o estado de pé de novo, fazer Pernambuco voltar à liderança do Nordeste brasileiro. E mais do que tudo, trabalhar para que as pessoas possam ser mais felizes no seu chão. O ano de 2023 foi um ano de muita dureza, um ano difícil. Cortar na própria carne, reduzir gastos. A gente economizou 2 bilhões e 300 milhões de reais. Fomos o segundo estado do Brasil a mais reduzir custeio. Esse ano, e fomos buscar dinheiro. Buscar dinheiro como? Buscando diminuir a nossa despesa ruim, para que pudessem transformá-la em investimento bom. Fomos fazer parceria com o governo federal. A realidade é que a gente conseguiu trazer para cá muitas obras e recursos do PAC, sobretudo daquelas obras que estavam paralisadas. Fala aqui do canal do Fragoso, ali em Olinda, que era falado, ordem de serviço para tudo que era lado, e não conseguia andar. E como ela, tantas outras obras e ações que eram sonhadas pelo povo de Pernambuco e que não saía do papel. E, construída essa sinergia, fomos buscar dinheiro de empréstimo. Batemos recorde de captação de recursos de empréstimo do governo do estado de Pernambuco. Fomos o estado, ano passado, que mais captou recursos junto à Caixa Econômica Federal. Imagina que a gente conseguiu levantar da ordem de empréstimos, algo em torno de 5 bilhões de reais. Lançamos programas para enfrentar os desafios, superar os desafios que estavam postos para o nosso estado. A necessidade de recuperar as nossas estradas. 70% da malha rodoviária de Pernambuco era considerada ruim ou péssima. Lançamos o programa PE na estrada. Já estamos requalificando mais de 1.400 quilômetros. Agora, o trabalho ainda tem muito que fazer pela frente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente está caminhando nesse sentido. Falta de água, mesmo na região metropolitana, nos morros do Recife, na região metropolitana, nos interiores ainda mais. A gente lançou o programa Águas de Pernambuco, 6 bilhões e 100 milhões de reais de investimento que já estão acontecendo, como a gente pôde ver
com o fim do racionamento em Brasília Teimosa, com levar água para o Morro da Conceição, para o Alto Zé do Pinho, perfurar poços na região metropolitana norte do Recife, ampliar a capacidade de tratamento de água de diversas cidades de Pernambuco e, com isso, levar mais água para a casa das pessoas. A gente foi também enfrentar uma questão importante da educação no nosso estado. Lançamos o programa Juntos pela Educação, 5 bilhões e meio de reais de investimento até 2026. A gente tinha um desafio muito grande também, e ainda tem, que é a questão da segurança pública. Eu acabei de passar na frente do Palácio, vindo para cá, e lá tem um monte de motocicleta, algumas dezenas delas, novas viaturas que serão entregues, mais de 200 veículos que serão entregues hoje. Trocamos mais de 92% da frota de Pernambuco e ampliamos ela. A gente fez um concurso para 7 mil novos profissionais que já estão iniciando seus cursos de formação e que começarão a trabalhar com a gente na segurança a partir do ano que vem. E estamos investindo muito em inteligência policial, em equipamentos de proteção individual, colete à prova de bala, armamento, pistola, armamento de grosso calibre, investimento em presídios. Já entregamos 2.000 vagas em presídios para isolar do meio externo quem precisa estar isolado do convívio com a comunidade e parar de demandar de dentro da prisão crime do lado de fora. Estamos focados em combate a crime organizado, estamos trabalhando junto com o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Federal e Rodoviária Federal, e a gente entra no 8º mês consecutivo de redução de homicídio em Pernambuco. Vamos encerrar esse ano com redução de homicídio, com redução de crime de roubo de carga, com redução de crime contra o patrimônio. Então as bases estão lançadas e as entregas começam a ser realizadas. E é com esse sentimento e com essa energia, com o time engrenado, com a máquina azeitada, que a gente entra em 2025 com muito mais possibilidade de entrega, celebrando também esse ano de 2024, que deu a virada de chave no governo de Pernambuco e no estado de Pernambuco também. Igor Maciel. Governadora, a senhora falou muito de segurança na sua primeira resposta agora, e eu queria aproveitar então e entrar por esse tema. Já o estado acumula, a senhora disse, a queda é de 4,4% nas mortes violentas intencionais este ano, até agora, mas a meta do Juntos pela Segurança é conseguir em 2026 uma redução de 30%. É uma meta bem ousada. Eu queria saber como é que a senhora pretende alcançar essa meta até 2026. Não é fácil. Não é fácil. A gente pegou as forças operacionais de polícia destruídas em Pernambuco. Hoje a gente tem o mesmo efetivo que tinha de polícia militar e civil de 2004, de 20 anos atrás. O estado de Pernambuco não se preparou para recompletamento de seus quadros. A gente lançou um concurso e todo mundo conhece alguém que passou no concurso da Polícia Militar, que passou no concurso da Polícia Civil, que vai nos ajudar na Polícia Científica, que foi nomeado pela Polícia Penal ou que vai trabalhar com a gente no Bombeiro Militar. Esses 7 mil policiais, grande parte deles já começou o seu treinamento. Para a Polícia Civil, a gente começa a lançar os novos profissionais a partir de abril do ano que vem. Para a Polícia Militar, a gente já vai ter, para oficiais da Polícia Militar, 1 ano de treinamento. Eles começaram em novembro, então eles entram em novembro do ano que vem. Para os praças, que é quem vai estar na rua, praças são cabos e praças, a gente vai fazer a primeira aula inaugural do curso de formação de 2.400 alunos que ingressarão na Polícia Militar no ano que vem, no dia 30 de dezembro. Vamos fazer uma grande festa na Arena Pernambuco para celebrar a chegada deles no nosso curso de formação. São 7 meses de formação. Mas veja, eu estou falando de todos esses que entrarão junto com a gente. 7 meses, então em julho... Em julho eles estão na rua com a gente. Na rua já. Em julho estarão na rua com a gente. Mas imagina que a partir de maio desse ano... Imagina não, o fato é que a partir de maio desse ano a gente inverteu a curva de criminalidade. A gente começou a reduzir o homicídio. E eu não coloquei um policial a mais para isso. O que a gente mudou foi a estratégia. A gente tem hoje um time que está na rua todo dia, se colocando com a Operação Fecha Batalhão, com o comandante na rua, assim falando da Polícia Militar. Na Polícia Investigativa, foco no combate a crime organizado. A gente está... Não que a gente não vá olhar para o crime de menor potencial ofensivo. A gente olha para ele e a gente reprime. Mas o foco em combate a crime organizado faz a gente derrubar em escala o crime. E é isso que a gente já está conseguindo fazer em Pernambuco pelo 8º mês consecutivo. Essa curva de virada de criminalidade, ela não vai parar. Porque a gente adquiriu novos equipamentos, estamos dando mais condições de trabalho, estamos incentivando e estimulando, acabamos com as faixas salariais, fizemos acordo com os profissionais para 3 anos seguidos já, até 26, a gente já tem acordo montado, firmado e aprovado por lei,
com todas as forças operacionais de polícia, e agora é olhar para frente, garantir que o trabalho que nós estamos fazendo é feito de maneira sustentável. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos que têm trabalhado de maneira incansável para permitir que esses números pudessem virar. Eu sei que está todo mundo muito cansado, porque estão trabalhando no limite, porque não tem efetivo suficiente para dar a carga que a gente precisa, mas os resultados estão chegando. Então essa turma que está trabalhando todo dia tem o nosso reconhecimento e tem o nosso respeito. Temos trabalhando junto com os municípios também, desde a iluminação pública até o fortalecimento das guardas municipais, e trazendo para o jogo todos que podem nos ajudar a fazer de Pernambuco um estado cada vez mais seguro. Fernando Castilho. Nesse mote de segurança, porque a gente está vendo a questão da compra de equipamento. A senhora está anunciando compra de equipamento, queria falar um pouco do que é que já comprou equipamento. Tem coisas, por exemplo, como câmeras de vídeo monitoramento, um sistema que precisa disso, e também uma questão que é importante, que fala da questão de usar câmeras corporais. Primeiro, quando é que o novo sistema de vídeo monitoramento entra em operação e vai ser contra? Segundo, qual é a sua opinião e se vai haver compra de câmeras corporais, mantendo a conversa ainda nesse nível de segurança? Olha, os equipamentos, o que a gente lançou no Juntos pela Segurança? Até 2026, 2 bilhões e 300 milhões de reais de investimento. Agora a gente conversava um pouquinho antes, fizemos o maior investimento da história no Corpo de Bombeiros Militar. A gente vive num estado que tem orla, a gente não tinha jet ski, não tinha bote, a gente não tinha equipamentos de mergulho adequados, a gente não tinha aquele sensor térmico para quando houver desastre, desabamento, desmoronamento, você conseguir encontrar as possíveis vítimas para que a gente pudesse salvá-las. A gente comprou helicóptero, estamos entregando hoje para reforçar a nossa estrutura de aeronaves, conseguimos pegar da Polícia Federal, fruto de operações contra entorpecentes, aviões. O Sêneca já está operando aqui e vai chegar o segundo avião nos próximos dias para nos ajudar também no combate à criminalidade e no salvamento de vidas. A gente comprou a maletinha Celebrite. Você sabe o programa Celebrite, aquela israelense que faz quebra telemática em 2 dias? E a gente, quando prende alguém, apreende equipamentos como esse que a gente está na mão aqui, de telefones iPhone, no meu caso, a gente vai conseguir quebrá-lo em 2 dias, as informações que tem lá. Hoje, a gente passa de 3 a 6 meses. Imagina o que a gente perde de investigação por ter que esperar entrar na fila da Polícia Federal, que tem as suas prioridades. A gente está investindo na contratação de profissionais. 7 mil nossos profissionais ingressarão nas nossas forças operacionais de polícia. Fizemos um novo contrato de câmaras de monitoramento. Estamos nos finalmente para poder assinar o contrato com a empresa vencedora. Lançamos o edital para a contratação das pessoas que operarão esse sistema. Mas não pense que porque aquele sistema anterior não funcionava, tá? A gente desligou ele, mas ele já estava praticamente desligado. Mas a gente tem câmaras funcionando no estado inteiro de Pernambuco, com as quais a gente trabalha, inclusive. Então, a gente vai reforçar. Só uma questão importante, governadora, que isso foi muito divulgado. O estado, então, não está sem câmeras? Não, o estado tem câmeras e usa também as câmeras que são utilizadas pela CTTU, pelos municípios. A gente está conectado no estado inteiro. O CIODES, ele funciona com operações e com olhar atento de todas as nossas forças operacionais de polícia. Agora, a gente vai ter um sistema inteligente. Leitura de placas, com possibilidade de estar fazendo as muralhas eletrônicas, olhar para fugas, para entendimento de roubo, de furtos, e a gente vai poder operar com um sistema muito mais moderno. Eu fiquei muito surpresa quando eu visitei pela primeira vez o local onde havia o monitoramento de câmeras e vi que, na verdade, era uma farsa. Tinha 2 câmeras funcionando no centro do Recife. 2? Então, 2. Então, dito pelo próprio operador, tá? E quantas desligadas? Eu não sei nem lhe dizer. Obsoletas, desligadas. Eu não quero nem saber quem era o responsável, tal. O que a gente precisava fazer era um momento novo. Foi difícil ultrapassar as barreiras, passar pelo Tribunal de Contas do Estado e tal. E hoje a gente poder ter o contrato praticamente sendo assinado nos próximos dias. Mas aí a gente vai poder operar de maneira mais inteligente. A gente vai ter aqui, a gente já tem piloto de câmeras corporais sendo utilizadas pela Polícia Militar de Pernambuco, inclusive na cidade de Paulista, em alguns locais agora de abordagem de quem vive na abordagem de veículos
Me ajuda aí. Abordagem de... A quem trabalha na rua com motocicletas, esqueci o nome da companhia. E... Não, da companhia que trabalha no trânsito. Bepetran, desculpa. Bepetran. Do Bepetran. Bepetran. Do Bepetran. E eu digo sempre, olha, tem muita polêmica sobre isso, inclusive porque está em evidência tudo que tem sido capturado por câmeras eletrônicas e corporais, especialmente agora, neste momento, foi no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu não tenho qualquer tipo de preconceito com qualquer tipo de instrumento que possa ser utilizado. Mas lhes digo que 99% dos policiais que trabalham com a gente são pessoas que estão dedicadas a poder cuidar da nossa gente. A gente tem também demitido gente que não atende às regras. Não atende regra de disciplina, vai responder no Conselho de Justificação e será demitido e afastado da polícia, de qualquer polícia. E, aliás, qualquer servidor que fizer isso será afastado do governo de Pernambuco, porque a gente não tolera esse tipo de atividade, de atitude. Mas há uma discussão sobre avanço dessas câmaras. A gente está em fase de teste com também um outro grupamento agora, tinha em Paulista, agora a gente está colocando no Bepetran. Então, vamos continuar trabalhando e onde a gente entender que é importante colocar, a gente coloca. Tudo isso em consenso com as forças operacionais de segurança, com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Mas vou falar de um tema que é muito caro também para os pernambucanos, em especial para quem vive na região metropolitana do Recife. Hoje, sexta-feira, 13, foi mais um dia em que centenas de milhares de pessoas amanheceram com dificuldade para chegar no trabalho, porque a linha Camaragibe do metrô não está funcionando. E esse problema é muito recorrente. Bom, a pergunta que nós precisamos fazer à senhora é se o governo do estado vai mesmo assumir o metrô do Recife e depois concedê-lo à operação privada. Existiu uma previsão de que um estudo seria realizado, um estudo do BNDES. Após a conclusão desse estudo, até o final de dezembro, o assunto estaria resolvido, pelo menos quanto à participação do estado. Como anda essa situação? Esse é um tema que é verdadeiramente muito caro à população da região metropolitana. Sair de casa para o trabalho, voltar de casa para o trabalho, tem custado ao cidadão e cidadã pernambucana, ou para estudo, cerca de 4 a 5 horas por dia na região metropolitana do Recife. E a gente está agindo em diversas frentes para poder fazer a nossa parte na melhoria do serviço e do atendimento à população. Primeiro, melhorando as vias urbanas. A PE 15 já é uma realidade. A gente investiu lá 150 milhões de reais. Vamos fazer agora a melhoria do corredor Norte-Sul e Leste-Oeste. Conseguimos 250 milhões de reais do governo federal para que tenha sinalização inteligente, para que a gente possa ter o tráfego de ônibus priorizado dentro do trânsito, nos corredores, onde deveria estar rodando só ônibus em sistemas de BRT desde 2014. A gente está fazendo também obras muito importantes, que são de pavimentação das vias por onde os ônibus passam. Acabamos de fazer isso em Jaboatão, vamos iniciar a fazer em Moreno. Trabalhamos na triplicação da 232, vamos lançar a PE 27, que leva até a aldeia. A estrada de Muribeca já está pronta, melhorando a mobilidade em Jaboatão dos Guararapes. São obras super difíceis de fazer. Estamos fazendo, entregamos o alargamento da Pan-Nordestina, prometida há pelo menos 10 anos de ser entregue, não tinha sido entregue ainda. A Pan-Nordestina é uma obra que está entregue, agora só falta o alargamento da ponte, ali pertinho fazendo jabá aqui, pertinho da Toyolex, fazendo a divulgação. A gente está fazendo agora o binário do Canal do Fragoso, porque o Canal do Fragoso ele não é só uma obra de segurança hídrica, ele é uma obra que tem um investimento em mobilidade muito forte. As margens do Canal do Fragoso têm novas avenidas sendo abertas que permitem um fluxo de mobilidade muito melhor para cerca de 300 mil pessoas, abrangendo tanto a cidade de Paulista como a cidade de Olinda. Vamos começar a obra da perimetral de Olinda, que também vai garantir uma nova via de fluxo para a população que vive no litoral norte. Estamos fazendo a PE 14 e Igaraçu. Já iniciamos a obra da PE 01 Itamaracá. São obras que vão permitir melhor fluxo de passageiros, de pessoas, seja pela mobilidade de veículos, seja pela mobilidade com ônibus. Fizemos a implantação da tarifa única em Pernambuco.
Esse era um compromisso nosso, firmado durante a nossa campanha, sem aumentar a passagem, extinguimos o Anel B, permitimos, inclusive, mais competitividade para ingressar no mercado de trabalho para quem morava nas periferias do Recife e nas regiões metropolitanas, porque uma das coisas que o empregador leva em conta para contratar alguém é o valor da passagem de ônibus. Quando a gente retira o Anel B, a gente permite que mais pessoas possam disputar as vagas de trabalho que são ofertadas, sobretudo no Recife e na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Estamos trabalhando, a gente tem fortalecido o nosso trabalho junto às empresas de ônibus. Ao longo do tempo, essas empresas elas não eram notificadas, multadas. O Ministério Público tem agido em parceria com a gente também. No meio dessa história, uma das empresas de ônibus deixou de operar no Recife, outra empresa encampou o serviço, garantindo um pouco de melhoria. A gente tem um subsídio muito forte, muito grande. O Estado de Pernambuco investe em subsídio de transporte coletivo cerca de 500 milhões de reais. E eu sei que o sistema de ônibus ainda não é bom em Pernambuco, mas a gente está trabalhando para poder melhorá-lo. Sobre o metrô, o metrô era algo que eu falava sempre, que ia trazer para dentro da responsabilidade ou da corresponsabilidade do governo de Pernambuco. O metrô hoje ele é operado pela CBTU, que é uma companhia federal. Desde o início do nosso governo, quando o presidente Lula pediu para nós 3 prioridades para Pernambuco que dialogassem com o governo federal, eu coloquei o transporte metrô, a adutora do Agreste, que precisava ser concluída para trazer água para 70 municípios pernambucanos, e a Transnordestina. Conseguimos colocar de volta no mapa a Transnordestina. A atualização do projeto está sendo feita. Deve ter obra acontecendo no segundo semestre desse ano. A adutora do Agreste já está levando água para diversas cidades pernambucanas, como Alagoinha, Pesqueira, está chegando em Caruaru, chegando água de São Francisco em Santa Cruz de Capibaribe, estamos levando para Gravatá, para Bezerros. E o metrô do Recife, a modelagem, pelo BNDES. O que é modelagem, Raquel? São os estudos para serem feitos para saber qual o caminho possível para que o metrô possa, de fato, voltar a estar de pé. O metrô, antes da pandemia, transportava 400 mil pessoas por dia. Hoje, a gente vai entre 80 mil e 100 mil. Mas quebra todo dia. Transporte público é previsibilidade. Quem vai tentar o transporte público e tenta 1, 2, 3 vezes, tem que andar a pé nos trilhos. O metrô quebra o tempo inteiro. Toda vez que quebra o metrô para cá, eu mando um print e mando a mensagem para o governo federal, dizendo, olha, garantimos agora um investimento de algo em torno de 100 milhões de reais, é muito pouco para o que o metrô precisa, e o que é que está sendo discutido? A gente topa ser parte da solução, mas qual é a solução para a concessão do metrô? Tive com o ministro Rui Costa essa semana, ele chamou uma reunião, então logo a gente consiga casar as agendas do BNDES, Casa Civil e Governo do Estado. A gente está à disposição sempre, quando eles chamarem nós vamos lá, deve acontecer ainda esse ano. Existe uma modelagem proposta, a gente está num ajuste fino de qual é o valor que o governo federal vai entrar nessa conta. Em Belo Horizonte, eles entraram com 2,5 bilhões. Se aponta aqui que deve ser algo em torno de 3 bilhões de reais para que o serviço seja colocado de pé num contrato de concessão de aporte do governo federal. E existe a necessidade de um subsídio. Esse subsídio, ele hoje deveria, pela conta lá do governo do Estado, ser mais uns 180 a 200 milhões de reais. A gente está colocando essa conta à mesa porque a gente já coloca 500 milhões no transporte coletivo. E seriam mais 200 milhões para o metrô, fora o que o governo federal coloca. Então a gente está sentando à mesa para estamos fazendo conta. Que parte fica com quem e qual é a modelagem final? O governo federal vai transferir para nós o serviço e nós vamos conceder? O próprio governo federal vai fazer essa concessão? Eu estou disposto a dialogar sobre tudo. O que não dá mais é a população da região metropolitana sofrer tanto com o sistema metropolitano. Passamos esses 2 anos de muita discussão, temos um time do governo de Pernambuco que trabalha com parcerias e concessões e que já discutia isso antes de eu assumir o governo. O que a gente fez foi tocar para frente os estudos junto ao metrô, junto ao governo federal, com a Casa Civil, com o ministro Rui Costa, e a gente espera, sim, poder dar respostas concretas para a população pernambucana. Não é uma coisa fácil, ninguém disse que seria, mas a gente está encarando de frente o problema para poder, no mais breve espaço de tempo possível, apresentar soluções possíveis
para a região metropolitana do Recife. Igor Maciel. Governadora, a senhora falou de metrô e falou rapidamente sobre ônibus também, sobre o transporte coletivo em ônibus. Não teve reajuste nos últimos tempos e isso é muito bom, todo mundo comemorou. Teve a unificação também dos anéis, não tem mais o anel B, né, que era utilizado por 20% dos passageiros, então o pessoal está economizando com isso também. Mas o serviço de ônibus ainda é muito ruim. E o que é que o governo pretende fazer, o que é que o governo pode fazer? E outra coisa, é muito ruim e o governo gasta muito. A senhora acabou de falar aí, quase 500 milhões. Nós somos o estado do Brasil que mais investe recurso em transporte coletivo. Então, pelo ponto de vista inclusive da capital. E é um dos únicos sistemas no Brasil em que a capital não participa. O consórcio, ele é consórcio no nome, mas na prática, só quem coloca dinheiro é o governo de Pernambuco. Se o governo está gastando quase 500 milhões e o serviço é tão ruim, tem um problema muito sério aí. Tem. Como é que se resolve? Resolve encarando esse problema e eu estou fazendo isso todo dia. Inclusive, a gente tem aqui em Pernambuco, na região metropolitana, 7 lotes para onde as empresas de ônibus se dividem e assumem cada um deles. Uma empresa saiu, então hoje nós temos 6 lotes. Nós estamos modelando também, preparando junto ao BNDES uma nova concessão, para que a gente possa ter um contrato um contrato firme onde haja metas de investimento. Agora, a gente não pode garantir metas de investimento. O Estado está desembolsando tanto dinheiro para um sistema tão ruim. Vamos chamar todos à mesa, como a gente já tem feito com o governo federal. Agora, por exemplo, a Prefeitura de Jaboatão está comprando um monte de ônibus e vai ajudar no sistema de transporte para melhorar a idade média da frota. Eu falo isso porque vão ter que ser sem tirar a responsabilidade do governo de Pernambuco, muito pelo contrário, porque a gestão é nossa, a gente vai ter que colocar a mesa e todo mundo ser parte da solução. A solução que a gente vê pela frente é fazer novas concessões, exigir cumprimentos de contratos e permitir que a gente possa ter um transporte que garanta mínima qualidade para a população. É importante dizer que a gente segurou o preço da passagem de ônibus, mas a gente garantiu o subsídio, tá? A gente, para extinguir o anel B, a gente garantiu recursos para que as empresas de ônibus não tivessem prejuízo. Então a gente repôs o dinheiro do anel B, garantindo investimento. Mas agora, o que a gente precisa é garantir a qualidade do serviço. O contrato firmado de concessão não é um contrato simples. Ele teve, ao longo do tempo, desde 2014, que era para operar os BRTs que nunca existiram, os corredores exclusivos que nunca existiram, que a gente está fazendo agora, com 10 anos de atraso. A gente vai conseguir finalmente concluir essas obras. Estamos discutindo que tipo de veículo porque o BRT é muito caro. Pode ser um veículo longo, que tem 30 passageiros a menos, mas que exige menos investimento da iniciativa privada, portanto, menos subsídio do governo do Estado e garantindo uma melhoria na prestação do serviço à população. Quando a gente já tem a PE15 funcionando, o fluxo já é muito mais rápido, a população já consegue ser atendida mais rápido. Os corredores de ônibus sendo pavimentados já conseguem uma melhoria disso. Mas a gente tinha ônibus aqui que tinha buraco no chão que caiu uma pessoa. Né? Isso não é admissível. E ninguém era notificado por isso. E a gente começou a fazê-lo. Mas, governadora, isso que a senhora fala é algo em relação ao transporte que tem que ser metropolitano e que as prefeituras precisam participar também. Em outros assuntos também precisa ter essa participação metropolitana, essa participação dos prefeitos. Não caberia ao governo, não cabe ao governo realmente, eu acho que eu já citei aqui isso no programa no Passando a Limpo algumas vezes, essa governadora precisa pegar todo mundo pela mão, levar para lá, sentar na cadeira e dizer, olha, vamos resolver. Nós vamos agora... Todo mundo, porque os prefeitos não se juntam. Desculpa, Igor. Existe, pela legislação de regiões metropolitanas, um sistema de gestão metropolitano. Inclusive, essa legislação foi atualizada há 10 anos atrás, mas existia aqui em Pernambuco, há 20 anos atrás, um Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana, onde todos os municípios sentavam. A gente fez isso sem ser pelo Conselho. Sentamos, tanto que os investimentos em defesa civil, que a gente está fazendo em Monte Verde, Camaragibe, Jaboatão, Olinda, são obras que vieram dos estudos
e do investimento do governo do estado a partir dos estudos feitos pelas prefeituras. Conseguimos captar recursos do PAC para morros e encostas, recursos de habitação, estamos fazendo investimentos no Jardim Monte Verde, olhando só para a área de defesa civil. A área de mobilidade, ela é fundamental que seja compartilhada a solução dela por todos. Fizemos em Camaragibe agora, acabou de ingressar no sistema metropolitano, melhoramos o sistema de Camaragibe. A gente agora, com o fim do Anel B, a gente garante para os passageiros uma unidade no seu atendimento. Não é justo que quem mora mais distante pague mais, tendo uma condição de vida mais precária do que quem mora aqui. Então, isso tudo... precisa de subsídio? Coloquei subsídio para beneficiar essa população. Mas agora a gente precisa, de fato, tratar a região metropolitana como um território só. Como um território só. Não, eu assumo a responsabilidade que tenho com o transporte coletivo, estamos trabalhando todo dia para melhorar. Precisamos sim da participação efetiva dos municípios neste sentido, mas assumo a responsabilidade que tenho de liderar esse processo. Vamos restabelecer o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, colocar de novo formalmente todo mundo à mesa, assim como deveria ser e deverá ser feito por nós no consórcio Grande Recife. Isso vai ser feito já agora em 2025? Já agora em 2025, a reativação do início, a reativação do Conselho. Eu queria entrar no mote da educação, até porque essa semana a gente falou muito uma cobrança do Tribunal de Contas do que o Estado não tinha chamado em novembro todo mundo. Mas eu tenho duas coisas que eu acho que é importante. O Estado está contratando, a governadora está contratando mais professores, mas a sensação que a gente tem olhando de fora é que está faltando ainda. Primeiro tinha que tapar a falta de professor, mas parece que está na hora de reorganizar a questão de carreira, a forma como o governo gasta dinheiro na construção das suas escolas e tem aquela promessa de campanha das creches. Mas eu queria perguntar essencialmente duas coisas. A senhora se satisfaz com a quantidade de professores que foi contratado e trabalha na questão de um novo plano de carreira que dê uma linha para a senhora fazer contrato de 2 anos sobre a questão dos professores, como fez com os outros servidores, e a questão das creches? Quando é que a senhora vai cortar a primeira fita da primeira creche, já que a senhora falou em 250? Você acha que tem alguém mais ansioso do que eu para a gente inaugurar a primeira creche? A gente licitou no primeiro semestre desse ano 51 creches. Estamos nos obra já? Não, ainda não tem. Porque é um modelo de licitação novo. Passou muito tempo, inclusive, sendo discutido no Tribunal de Contas. Esse modelo de licitação novo é de acordo com a nova lei de licitação. E ele prevê que a gente dá o modelo básico do que a creche deve ser, o tamanho dela, o que é que ela deve ter na creche, e a gente licita os projetos complementares de engenharia junto com a obra. Qual é o ganho de eficiência que a gente tem nisso? É que não vai ter mais briga entre quem projetou e quem fez a obra. A maioria das obras públicas, elas são paralisadas por problemas de projeto. Quem vai fazer a obra das nossas creches é quem fez o projeto delas. Então, muito em breve, a gente assina os contratos, este ano ainda, tá? Os 51 primeiros. E a gente vai ter obra rodando ali, nos 60 dias primeiros de fevereiro do ano de 2025. Este ano, a gente ainda vai lançar o edital para 52 novas creches em Pernambuco. E até março do ano que vem, vamos soltar os editais de licitação para a construção de 250 creches. Temos um compromisso. Pelo menos uma creche em cada um dos 184 municípios pernambucanos. A gente tem parceria com os municípios. Para quê? Eu entrego a creche mobiliada e vou pagar o funcionamento dela por 1 ano, até que venha o dinheiro do governo federal. Porque esse é um dos grandes empecilhos que existem para que municípios abram creches novas, é que ele não tem o dinheiro de largada do funcionamento. A gente esse ano já entregou mobília para poder entregar creche, agora a gente vai poder fazer o sistema completo, que é a construção, a mobília, a entrega e o pagamento do primeiro ano de funcionamento. A gente já entregou 630 ônibus, comprei 1.000 ônibus para Pernambuco, o governo federal para o Brasil inteiro comprou 1.500. O ônibus de transporte escolar é fundamental para poder garantir o menino chegar na escola. E é uma das maiores angústias das mães,
porque não sabem como os meninos vão chegar pela ausência de transporte escolar ou pelo transporte precário. Aqui na região metropolitana e no interior do estado de Pernambuco, autorizei a compra de mais 1.000 agora. Estou com 330 para entregar ali na Arena Pernambuco. Vou entregar um pedaço esse ano, o restante no início do ano que vem. Dobramos o valor do transporte escolar. A gente entrega para o município hoje dinheiro suficiente para que ele possa transportar não só o aluno do município, mas o aluno do estado. Você repare que pela ausência de pagamento do estado, pela falta de previsibilidade, pelo valor defasado, o município pegava dentro de uma casa só, Natália, imagina que você tem 2 filhos, um aluno do município, outro aluno do estado, ele pegava só o aluno do município e deixava o aluno do estado em casa. A gente conseguiu pactuar com 170 municípios pernambucanos. Eles estão transportando os nossos alunos pela confiança e relação de credibilidade que construímos junto com eles. A gente está melhorando as nossas escolas, mexemos no currículo do novo ensino médio, que deixava o nosso aluno com menos competitividade do que os alunos de escola privada, porque tirou aula de português, aula de matemática. A gente está devolvendo essas aulas para o ensino médio daqui. E olha que a gente está, vamos construir mais 15 escolas técnicas, reconstruindo equipamentos importantes. E aqui no Recife isso é muito emblemático. O Liceu de Artes e Ofícios, a gente está fazendo esse ano ainda o primeiro convênio, termo de fomento com a Universidade Católica para a recuperação do prédio. Será a primeira escola de economia criativa de Pernambuco, Escola Técnica de Economia Criativa, aqui na Praça da República. Na Fábrica Tacaruna, ali entre Olinda e Recife, será a primeira nossa escola técnica voltada exclusivamente para turismo. E também um centro de formação de professores. A gente está em construção com a Escola Técnica IEXU, em Jaboatão dos Guararapes, e a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa ter uma reestruturação das nossas escolas. Fernando, eu não imaginava nunca que as escolas do estado estivessem tão ruins quanto as que eu recebi. E a gente, vê só, de todas as escolas, a gente tem cerca de 400 escolas climatizadas. 40% foi colocado no nosso governo. Vamos climatizar todas até o final do ano que vem. Entregamos 200 quadras poliesportivas. A gente vai chegar com internet de qualidade até o final do ano que vem, mas a gente já entregou laboratórios de informática a praticamente todas as escolas. Fizemos agora a maior contratação dos últimos 10 anos de professor. Nomeamos mais de 9.000 professores efetivos na nossa rede. Mas a gente também contratou assistentes, analistas educacionais, de diversas formações para nos ajudar na gestão das nossas escolas. Os analistas aos montes, inclusive para ajudar nas nossas licitações e nas nossas obras. Então não tenho dúvida nenhuma de que o que a gente conseguiu chegar aqui, se a gente já conseguiu avançar muito, os próximos 2 anos serão anos de muita entrega e de muita melhoria nas condições de trabalho. Né? Tem escola sem água, tem escola sem tratamento, sem ligação ao esgoto, e a gente está todo dia melhorando para permitir que a gente dê um salto de qualidade. Apesar disso tudo, somos o terceiro IDEB em qualidade do ensino médio do Brasil. Terceiro IDEB em qualidade do ensino médio do Brasil. Recebemos essa semana uma premiação, só 2 estados nordestinos foram premiados com selo ouro do MEC, porque ultrapassamos a média do Brasil em alfabetização na idade certa, 59%. Qual o papel do Estado nisso? A gente contratou 1.000 profissionais para acompanhar os municípios, eram 100. A gente contratou mais 1.000 para acompanhar os municípios e apoiá-los na formação de profissionais e na metrificação dos indicadores para a gente poder ter o aluno aprendendo na idade certa. Então, são coisas como essa que às vezes são invisíveis aos olhos das pessoas que veem o prédio da escola que está acontecendo dentro da nossa rede. Governador, antes de Natália chamar o intervalo, Sim. Eu queria só que a senhora porque ainda tem a ver com a educação também, muitas perguntas nas nossas transmissões aqui, o pessoal mandando para mim também, sobre chamamento de concurso. O pessoal que passou em concurso, se vai chamar, se não vai chamar. Então tem professores, falando de educação, professores e analistas também estão muito preocupados para saber se vão ser chamados, porque há uma necessidade dos analistas. Eu chamei mais de 9.000 professores. Uhum. E o que eu digo sempre, gente, é o seguinte, para vocês que estão em casa, que estão doidos para trabalhar no governo do estado, eu já fui concurseira como vocês, e eu sei da angústia que é de estar esperando pela sua nomeação. A gente firmou um compromisso com vocês, com todos aqueles que fizeram concurso público e que estão aguardando a sua nomeação. Já fizemos a maior nomeação da história. Nomeamos 4.000 profissionais na saúde, 9.000 professores, um tanto mais de analistas, assistentes, 600 policiais penais. Isso em 2 anos de governo. Eu vou falar exatamente dos policiais penais também. Em 2 anos de governo. Policiais penais, analistas e professores. E é natural que isso aconteça.
É natural que isso aconteça. Tem Agora, previsão de chamar mais? Mas o Olha, cronograma, governadora, ele está sendo seguido eu cumpri. porque há O uma cronograma forma- pactuado, inclusive, com o Tribunal de Contas do Estado, foi cumprido ontem. No Diário Oficial do Estado tem mais de 1.000 professores convocados para trabalhar na nossa rede. Então, assim, a gente fez a maior nomeação. Eu estou falando da história recente, talvez dos últimos 20 anos. A maior nomeação é no nosso governo, com 2 anos de governo. A gente teve, você falou aqui de carreiras e tudo mais, né, Castilho, que é importante de a gente valorizar os profissionais. A gente teve a aprovação do acordo salarial com o Sintep por unanimidade. Unanimidade. A gente não fez acordo trienal porque como o reajuste de professores ele é anual, a gente não poderia fazer o reajuste trienal. Mas depois de anos de muita briga, conseguimos unanimidade no Sintep. Então, com todas as categorias, a gente firmou acordos trienais com mais de 200 reuniões na mesa de negociação. A gente faz diálogo, a gente ouve todo mundo, constrói o que é possível fazer em cada tempo. E quem está nas filas de espera, o que eu digo é assim, olha, nós estamos contratando, vocês sabem que nós estamos contratando. Agora mesmo, para a abertura de Itaquitinga, a gente contratou mais uns 200 policiais penais. Foram treinados, Itaquitinga não, desculpa, do Curado. As 1.000 vagas que a gente abriu no Curado, a gente convocou profissionais, acho que uns 200. Eles foram treinados em Itaquitinga e hoje eles já estão lá no Complexo do Curado. Lembra? Nós temos o pior sistema penitenciário do Brasil. A gente já abriu 2.000 vagas no sistema penitenciário e para isso a gente convocou 660 policiais penais. Então as contratações elas vão continuar acontecendo. Na medida em que a gente for entregando novas vagas, estou falando para policial penal, na medida em que a gente for contratando novas vagas, a gente vai chamando. Há 15 dias atrás, eu nomeei uns 60 analistas. Mas a gente... Da educação. Eles estão ajudando demais a gente, são profissionais super competentes. Mas uma leva atrás eu nomeei 300 analistas, assistentes educacionais. Então a gente está trabalhando, a gente valoriza profissional. Eu sou servidora pública do Estado de Pernambuco desde 2005. Quando terminar os mandatos que tive, pela honra do povo de Pernambuco, eu voltarei para a Procuradoria. E não tenho dúvida nenhuma de que sempre, com qualquer profissional que eu encaro, mesmo aqueles que estão brigando pela sua nomeação, eu vou sempre para junto deles, para conversar. A senhora fala de uma coisa... E coisa boa, sabe? Contratando analista... 13º hoje na conta, não, viu? Está falando contratando analista, a impressão que dá é o seguinte, é que não tinha ninguém para analisar, que não tinha profissional de gerenciamento disso aí. É isso que estava acontecendo, por exemplo, o Estado estava funcionando sem... Tinha professores fazendo a função dos analistas. Mas não tinha gerente, muita dificuldade nas de gestão, áreas. sim. Qual Muita é dificuldade de informação. Do Estado, formação de gente. Muita dificuldade de gestão, inexistência de sistemas de informação. Essa é a realidade que a gente pega no Estado de Pernambuco. Eu lhe digo que a condição que deixei em Caruaru é muito melhor do que a que recebi aqui em Pernambuco. E a mim me surpreende. Porque achei que a gente teria avançado muito mais ao longo do tempo. E precisamos de gente competente e qualificada para isso. E é por isso que a gente está chamando tanta gente. Então, é importante dizer, hoje o 13º está na conta. 13, sexta-feira, 13º na conta, conforme nosso compromisso de respeito ao servidor público de Pernambuco. A gente, vê só, ninguém faz nada sozinho. Eu sei da responsabilidade que tenho de poder trazer os melhores para trabalhar com a gente. Tanto os cargos comissionados, como as funções gratificadas, como os servidores efetivos e contratados temporários. Respeito a todos eles, porque todo dia eles saem de casa bem cedo e dormem bem tarde, enfrentando a adversidade, para fazer do nosso Estado um Estado melhor para se viver. E eu sou muito grata a eles. Sem eles na ponta, jamais qualquer ideia ou qualquer recurso seria possível de se transformar na realidade em ação de melhoria para o povo, se não fosse a partir deles. Então, a todos os servidores de Pernambuco, os mais de 200 mil, o meu respeito e a minha gratidão por termos chegado até aqui. Saibam que tem muito mais trabalho pela frente, mas o que nos anima é que a gente está no caminho certo. Governadora, eu vou entrar em outro assunto que é muito importante para o pernambucano, que é a habitação. O seu governo, a sua gestão, inaugurou um programa chamado Morar Bem, também com entrada garantida, e que, de fato, tem apresentado resultados, tem virado uma vitrine para outros estados. Tem sido, sim, interessante. Agora, as informações que a gente tem dão conta de 78.737 inscritos e até agora 7.165 aprovados. 78.700 inscritos, 7.165 aprovados, são dados apresentados pela secretária Simone Nunes, secretária de Habitação, durante um evento da secretaria. O governo tem atuado para desburocratizar, conseguir estender o acesso. Como fazer com que mais pessoas tenham acesso, governadora?
É muito legal a virada de chave, sabe, Natália? Para quem está em casa, pela primeira vez na história, Pernambuco tem um programa verdadeiro de habitação com recursos do governo do estado. Imagina que a gente mudou, inclusive, a interpretação da Caixa Econômica Federal para considerar que os empréstimos que a gente tomou podem ser entendidos como investimento. Porque com parte desses empréstimos, eu alimentei... Eu não, né? Simone, minha querida, um beijo para você, foi aniversário dela essa semana, e todo o time da Caixa Econômica que está servindo ao nosso governo. Eu digo que eu tenho uma superintendência da Caixa dentro do governo de Pernambuco. Quem mais entende de habitação no Brasil são eles, e foram eles que eu trouxe para trabalhar junto com a gente. Eu digo que a Caixa Econômica é nossa sócia, né? Um abraço também para Marcelo e para todos aqueles que fazem a Caixa Econômica em Pernambuco. A gente colocou no fundo de habitação, que nunca teve dinheiro do Estado, de largada R$200 milhões. Esse é uma das formas que a gente fez do programa Entrada Garantida, Morar Bem, Entrada Garantida. Você sabe como é que funciona? Eu sei que Simone já esteve aqui, mas para você que está em casa, a gente abriu uma linha para aqueles que ganham até 2 salários mínimos, que compram um imóvel até R$180 mil, eles têm uma dificuldade para obter o financiamento junto à Caixa Econômica Federal. A gente fez um estudo na Caixa Econômica, é que eles não tinham até R$20 mil de poupança, de dinheiro deles, para dar o valor de entrada e depois pagar só as parcelas, que giram em torno de R$350 a R$400. O que a gente fez? Bolamos uma modalidade em que a gente entrega o valor de até R$20 mil para a Caixa Econômica Federal para dar a entrada daquele que vai ser o beneficiário do programa. Então você, Natália, ganha até 2 salários mínimos, não tem grana para poder dar a entrada da sua casa própria, você se inscreve através do Morar Bem Entrada Garantida no site do governo de Pernambuco, tem uma janela lá onde a gente apresenta milhares de imóveis em várias cidades de Pernambuco e você se habilita ali. O preenchimento é fácil, você vai ter que obedecer umas condicionalidades, tem critérios de desempate de acordo com a disponibilidade financeira que a gente tem e a gente paga os R$20 mil. Sabe o que é que eu estou vendo agora quando eu vou? Eu encontrei com o seu Geraldo lá em Caruaru, quando a gente foi entregar casas do residencial lá no Chique Chique, até da empresa Viane Moura, ele é pedreiro da construtora e nunca tinha comprado a casa dele. E com entrada garantida ele comprou a casa dele. Eu encontrei com a Érica, vendedora de batatinha frita, chip, empreendedora, mulher, mãe solo. E ela teve até naquela ocasião um carrinho de batata frita dela incendiado. A gente não só deu entrada garantida para ela, como a gente chegou junto através da Agência de Fomento de Pernambuco e ela conseguiu comprar o carrinho novo dela de batata frita, inclusive me mandou uns batatinhas. Obrigada, Érica, um dia desse lá em casa, para mim e para os meus meninos. Então, a gente conseguiu já beneficiar 7.500 famílias. 7.500 famílias, só nessa modalidade. A gente aumentou, de acordo com as empresas de construção civil, como o metro quadrado em Recife, na região metropolitana, é mais caro, a gente colocou de imóveis até R$190 mil. Estão dentro dessa modalidade também. Acho que no Recife é até 210? Até R$210 mil. Então, imóveis de até 210, como aqui é mais caro, também está dentro do programa agora. Então, o que está acontecendo de mudança de postura das empresas de construção civil? Elas não construíam habitação popular para quem tinha até 2 salários mínimos. Como aqui não vendia, ele levava isso aqui tudo para ser um imóvel mais caro, que é o dinheiro do FGTS, do governo federal, lá para o Sudeste brasileiro. A gente aumentou em 25% o valor do investimento do FGTS aqui em Pernambuco. Isso gera emprego de carteira assinada, isso gera mais dignidade de habitação para a população e ao cidadão e cidadã pernambucano o direito de poder sonhar com a casa própria. Além disso, a gente trabalha em outras frentes. Regularização fundiária. A gente já entregou mais de 7 mil títulos de propriedade para quem morava na sua casa em terrenos do Estado ou da União e não tinha direito de ter o título de propriedade da sua casa. A gente vai chegar até o 26 com 50 mil títulos. A gente já entregou no Alto do Pascoal, estamos fazendo na comunidade do Bode, a gente está fazendo em Jardim Monte Verde, estamos fazendo na comunidade de Cabo Gato, Vila Condor, lá em Olinda. Então, isso também é espalhado para dentro do estado de Pernambuco. Vamos fazer até 50 mil, pelo menos até 50 mil. A gente também tem o Minha Casa Minha Vida do governo federal. Como é que a gente conseguiu trazer mais casas para cá do que estava previsto inicialmente pelo Ministério das Cidades? Porque a gente doou terreno do Estado. A gente indicou terrenos bons do Estado para poder construir habitação. Por exemplo, no Cordeiro, no terreno do IPA, lá em Carpina, às margens da rodovia, em Caruaru, dentro da cidade, a gente entregou o terreno público e, com isso, ele foi melhor pontuado porque é dentro da cidade. Porque foi muito comum no passado, bota terreno lá fora, deixa o povo morar lá fora, longe da cidade. Então, viraram guetos.
E ganha mais pontuação quem tem terreno bom. Então a gente indicou bons terrenos do estado para poder trazer moradia para cá. Essa é uma outra forma da gente ter conquistado mais moradia acontecendo aqui. É difícil caixão. Depois de todo mundo... Ninguém mais acreditava que isso pudesse ter uma solução. Aqueles condenados pela Defesa Civil e que tinham mutuários que há 30 anos tinham comprado sua casa e que nunca puderam morar nela porque era interditado pela Defesa Civil e a Caixa Econômica não resolveu o problema. Nem a seguradora. Fizemos uma grande concertação, juntamos o Governo do Estado, Caixa Econômica, a Advocacia Geral da União, Ministério das Cidades e o presidente Lula. Eu falei com ele pessoalmente sobre isso, ele disse, vá para a Caixa Econômica e resolva isso. Quero destacar aqui também a participação do senador Humberto Costa, de Pedro Freitas, que hoje é eleito prefeito da Aliança, ele era vice-presidente da Caixa naquela ocasião. Sentamos todos à mesa, a gente já começou a demolir os primeiros prédios. A solução posta, o mutuário ganha R$120 mil de indenização, ele faz um acordo judicial e quem é ocupante do movimento sem teto, o governo do estado aprovou uma lei na Assembleia, coloca no auxílio aluguel de R$350 e coloca como prioridade em novas casas do Minha Casa Minha Vida construídas por nós ou pelas prefeituras. Eu queria te dizer assim, que isso é uma mudança de paradigma no governo de Pernambuco. Habitação é, sim, responsabilidade também do governo do estado. O governo passou muito tempo esperando e olhando o governo federal fazer alguma coisa. O governo federal está fazendo seu papel, mas a gente está fazendo o nosso papel também. E para completar, se me permitir, tem uma modalidade do reforma no programa Morar Bem, que é o Reforma no Lar. A gente está entrando em diversas comunidades de habitação de interesse social, de áreas de extrema vulnerabilidade, de comunidades precárias, onde as casas não precisam ser demolidas, elas têm condição mínima de habitabilidade e não tem risco. A gente chega com valor e com obra de até R$18 mil para melhorar a habitação, trocando rede elétrica, trocando telhado, colocando cerâmica, construindo um quarto, construindo um banheiro. A gente está fazendo em Jardim Monte Verde, a gente está fazendo na Roda de Fogo, a gente está fazendo na comunidade de Cabo Gato, onde a gente está fazendo Periferia Viva junto com o governo federal. Então, essa também é uma modalidade que entra na conta do déficit habitacional de Pernambuco pela falta de dignidade das casas, onde a gente, com aparentemente pouco recurso, mas que o particular não tem, morador não tem, a gente entra com até 18 mil para poder fazer obra na casa. Governadora, tem uma coisa que é importante que a senhora fala aí, que é o seguinte: o que a senhora vai fazer com os terrenos dessa grande negociação? A sensação que passa é o seguinte, é que vai derrubar, mas aí o seu objetivo é que no seu governo todo esse volume de terrenos que eram resistentes de sair se transforme em novas habitações e aí não se faça mais caixão, mas possa se fazer 6 andares, prédios maiores, porque são terrenos que com o crescimento da cidade ficaram valorizados. A pergunta é, o que a senhora vai fazer com os terrenos na negociação? Nesse acordo que a gente firmou com o governo federal, esses edifícios eles existem apenas na região metropolitana do Recife, em nenhum outro lugar do Brasil. Isso é pela condição do projeto de construção do passado, do modelo de engenharia e com o solo de Pernambuco, que é único também, né? Que é um solo mole, embaixo da terra é mole, né? Os mangues e tudo mais que a gente tem. A gente, nesse acordo, fica com a propriedade desses terrenos, fica a cargo do governo do estado. A demolição é pela seguradora e depois eles nos entregam, a Caixa Econômica, o terreno. Nesse terreno será construído equipamento público pelo governo de Pernambuco, em combinação, obviamente, com a prefeitura e a necessidade local. Qual é a prioridade? Moradia. Mas pode ser praça, pode ser creche, pode ser qualquer outro equipamento público de destinação para a comunidade. Prioritariamente moradia. E a gente só tem um demolido. Como já foram feitos milhares de acordos agora, num grande mutirão feito pela Justiça Federal e Justiça Estadual, o que foi demolido foi em Olinda. O que caiu foi Paulista. A gente caiu em Paulista, caiu em Olinda. No de Paulista, eu vou fazer uma creche no que caiu. Esse vai ser uma creche, já está combinado com a prefeitura. No de Olinda, a gente vai discutir com eles, mas eu ainda não recebi o terreno, tá? Certo. Governadora, mas deve ser moradia. Saúde. O que está previsto para os hospitais? O que está previsto principalmente para o Hospital da Restauração em 2025? Vai ter ampliação de leitos? Tem alguma expansão física também do Hospital da Restauração? Está precisando fazer um Hospital da Restauração 2? Tem o Hospital da Restauração 2, alguma coisa assim, mas o que está previsto para 2025? Para a gente chegar no final de 2025 aqui e cobrar da senhora. Só para voltar um pouquinho no tempo, chegar ao governo de Pernambuco, janeiro de 2023. Uma fila exorbitante
de exames, de cirurgias eletivas, a gente criou o Cuida-PE. O Cuida-PE é o nosso programa de redução de filas de exames e de cirurgias. O resultado é que, passados esses 24 meses, fizemos mais de 130 mil cirurgias eletivas, zeramos filas em algumas, conseguimos caminhar muito com outras e fizemos mais de 530 mil exames de ressonância e tomografia. E a gente fez isso de maneira descentralizada. Compramos novos equipamentos, inclusive. A gente criou, por exemplo, a unidade de imagem lá no Hospital Dom Moura, em Garanhuns. A gente trocou os equipamentos dos hospitais Pelópio da Silveira, Dom Helder, Mestre Vitalino, Miguel Arraes, para levar novas ressonâncias e tomografias que tinham mais de 10 anos e estavam obsoletas. A gente descentralizou para Arco Verde, para Oricuri, e credenciamos novas clínicas de hospitais que pudessem fazer esse tipo de serviço. Fizemos muita parceria com os municípios que tinham hospitais, blocos cirúrgicos à disposição. Fizemos parceria com clínicas também aqui privadas da região metropolitana. Para você ter ideia, o que a gente já fez de cirurgia infantil naquele hospital dia que tem no Rio Mar, onde o nosso menino atendido pelo SUS vai de carrinho e vestido de super-herói para o bloco cirúrgico, são centenas de meninos que já foram operados lá também. E, ao lado disso, a gente buscar o soerguimento da nossa rede própria, que há muito tempo não tinha investimentos. Estamos hoje com cerca de 30 milhões de reais de investimento lá no Hospital da Restauração. Para recuperá-lo serão mais de 100 milhões de reais. A gente tem processos licitatórios em andamento, outros contratos já sendo assinados, entregamos parte do 7º andar, o outro está sendo refeito, está com o 8º, com o 4º andar. Essa obra não é visível aos olhos de quem está olhando do lado de fora também. A gente está terminando o contrato de manutenção desses hospitais, os 6 grandes que a gente chama, Otávio de Freitas, e nele a gente já construiu refeitório, já fez emergência, tem vários locais. A gente está partindo, para não esperar o projeto completo, a gente está partindo os projetos e fazendo as obras. Então a gente inaugurou ambulatório do Agamenon Magalhães, 4 andares de ambulatório. A gente inaugurou enfermaria no Barão do Lucena, 52 novos leitos. A gente inaugurou a enfermaria do Hospital da Restauração Nova. Inauguramos novo refeitório no Otávio de Freitas. A gente ampliou a nossa rede própria em mais de 500 leitos. É como se a gente tivesse construído 2 grandes novos hospitais. Esse contrato de manutenção que a senhora fala é um contrato para ir fazendo reformas, para ir mantendo essas unidades. São 80 milhões. Ele está sendo não feito... Tinha. Não tinha antes? Não tinha. Nunca teve? Inclusive deu um trabalho danado. Isso quer dizer o seguinte. Não tinha contrato de manutenção. Os grandes hospitais funcionavam como a manutenção. Porque não funcionavam. A senhora passa que é o seguinte, que está sempre construindo uma coisa nova porque degradou. Mas na verdade assim... O que aconteceu? Há tempos que não se tinha uma intervenção robusta. E você imagina que muito tempo, anos de desinvestimento, você tem uma precariedade. Mas na sua casa, que é onde você mora 3, 4 pessoas, você precisa cuidar dela o tempo inteiro. Imagina num hospital de 800 leitos, de 500 leitos, onde milhares de pessoas passam por dia, por ano, né? Como é que você não tem manutenção? Tinha uma equipe aguerrida de manutenção em cada uma dessas unidades e a compra direta de alguns materiais para poder fazer minimamente uma manutenção. Mas aí esperava isso valia para o Hospital da Restauração? Quê? Valia para o Hospital da Restauração? Também. Esperava cair não foi à toa que se chegou no estágio em que a gente chegou. Né? Então, qual é o nosso compromisso? Vai ter sim ampliação do hospital. Você falando da restauração, nós vamos construir um novo hospital Getúlio Vargas, porque pelas contas que a gente tem, o valor de recuperá-lo é maior do que construir o de um novo. Então a gente está definindo o terreno onde será o novo, estamos negociando esse terreno neste momento. A gente vai reformar todos os outros hospitais, inclusive das regionais. Né? Então, e a gente já melhorou eles, os que a gente tinha OS administrando, passando mais recursos para elas, garantindo melhoria, expansão desse atendimento. O Hospital Eduardo Campos, por exemplo, em Serra Talhada, atende hoje a hemodinâmica. Então, quem tem um infarto não precisa ir para Petrolina ou vir para Caruaru. A gente expandiu em 100% o atendimento cardiológico no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. A gente está devolvendo ao Hospital Regional do Agreste áreas que tinham sido tiradas dele ao longo do tempo, como cirurgias de urologia, neurocirurgia. Então, são questões que a gente, de maneira descentralizada, a gente vai conseguir ir ampliando nossa rede e melhorando o nosso atendimento. E, claro, foco nos grandes hospitais. A gente vai construir um novo hospital, Mestre Dominguinhos, lá em Garanhuns. O projeto já está praticamente pronto para a gente lançar o edital. Vamos construir e entregar o Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano,
A gente deve assinar o contrato com a OS vencedora nesses próximos dias e daí começar a contar o prazo para ela abrir o hospital. As 4 novas maternidades, o edital a gente deve lançar ainda no mês de dezembro. Serão Garanhuns, Igaraçu, Serra Talhada e Oricuri. 2 delas o governo federal pagando, 2 delas nós pagando. A gente colocou, as UPAs especialidades, elas funcionavam a 20% da sua capacidade. Nós elevamos ela a 100% da capacidade em quase todas. Governadora, a senhora falou sobre, só para esclarecer, uma expansão física do Hospital da Restauração. Isso vai ser mas onde? isso está sendo desenhado, viu? Isso vai ser onde? Eu não vou dar spoiler aqui, porque senão vai começar todo mundo a especular. É? E aí você Mas vai... uma expansão vai acontecer, isso a senhora confirma. Vai. Governadora, fala de política aqui, nesse finalzinho Eu já. pensei que a gente ia falar do crescimento do Estado. Eu nem cheguei nisso. A gente já falou. Nada, não. 4,9% do PIB, terceiro mês seguido de geração de maior estado do Nordeste com geração de emprego de carteira assinada. Eu vou deixar Não é Castilho possível, você não vai... Castilho vai perguntar A virada de chave, tudo isso que vocês me bateram tanto aqui... Então vamos fazer o seguinte, Castilho primeiro. Fora, porque não é justo, não. A gente não E a gente termina com política. Esse teitei todinho que a gente viveu até aqui nos levou a algum lugar. Crescimento, mas eu queria saber o seguinte, o número é muito bom, maior crescimento, agora, o que é que está programado para 95? Porque a senhora tem uma capacidade... 2025, desculpe. A senhora tem a capacidade de tomar empréstimo, tem a capacidade de alavancar a financeira, então os números de 24 são muito bons, permite o que para 25? Ou seja, o que é que a senhora vai captar e o que é que a senhora pretende direcionar em termos de investimento com aquilo que a senhora tem capacidade de captar, somando que o governo do Estado está conseguindo, inclusive com a melhoria de arrecadação. É isso, Castilho. Eu precisava falar da parte boa, né? Porque esse teitei todo que a gente vai falando, o que é que fez, o que é que não fez, como é que estão as coisas. Esse trabalho todinho que a gente tem feito em Pernambuco, é claro que não só... A gente não faz nada sozinho, tem um monte de gente trabalhando, a iniciativa privada, empresários, empreendedores. Fazer uma saudação em nome de todos os empreendedores de Pernambuco, a Dr. João Carlos Paz Mendonça, que é um cara que mantém um sistema pelo seu compromisso com o Estado, com a boa comunicação, por fazer sempre um bom jornalismo. E, em nome dele, cumprimentar a todos que, de maneira aguerrida, investem no Estado de Pernambuco, geram emprego, geram renda e geram oportunidade para a nossa gente. O que aconteceu? Assim, o que é importante de a gente perceber na chegada do final de 2024, que é a conclusão do nosso primeiro ciclo de governo de 2 anos. Estamos chegando à metade do nosso governo. A mudança da curva dos indicadores. A gente vinha como Estado com o maior nível de desemprego do Nordeste, crescendo menos do que a média do Brasil, enquanto os estados do Nordeste crescem mais do que a média do Brasil, com indicadores de violência que só faziam crescer. E agora, o que está acontecendo em Pernambuco? Estão com coragem de investir no nosso Estado de novo. Modificamos a legislação tributária. A gente fez com que empreendedor em Pernambuco fosse tratado de tapete vermelho estendido. Né? A gente colocou um ambiente de negócio favorável para ele. Derrubamos multas, juros, regularizamos centenas e milhares de contribuintes que queriam fazer o seu negócio, mas que estava negativado, porque eram multas e juros em cima de multas e juros pelo governo de Pernambuco. A gente mudou essas leis. O ambiente de negócio, as pessoas se regularizaram. Quem vem de fora vem investir em Pernambuco. A gente tem mais de 30 bilhões de investimentos anunciados no nosso estado. Tudo isso gera emprego e renda todo dia. O que é que aconteceu? Pernambuco cresceu. No último trimestre, crescemos 4,9% do nosso PIB em relação ao mesmo período do ano passado. Desde que se começou, Igor Castilho, a medir a série histórica de crescimento da economia, esse é o maior crescimento que Pernambuco já experimentou. A gente está no 3º mês consecutivo de ser o maior estado do Nordeste, líder do Nordeste de geração de emprego de carteira assinada. Em 2023, em janeiro, 14% da população desempregada. Agora, 10% da população desempregada. É bom? Não. A gente quer que a população desempregada seja residual. Chegue lá nos 3%, 2% para a gente ir buscar em casa para poder trabalhar. Mas a gente teve a maior redução histórica de desemprego em Pernambuco. A melhora da economia, a melhora do ambiente de negócio, fazendo estradas, fazendo água. Um estado ele só é bom para fazer negócios quando ele é bom para viver. O que a gente busca, ao final de tudo, é permitir que as pessoas possam ser felizes no seu chão. Mudanças de paradigma, quando a gente deixa de licitar fardamento escolar, passa a produzir lá no Polo de Confecções do Agreste, 1,5 milhão de peças, são 40 milhões de reais injetados diretamente na costura pernambucana. Então, essas mudanças de paradigma, a forma de fazer diferente as coisas, o que eu tenho conseguido perceber de retorno é que a população acredita no nosso governo.
é que quem investe em Pernambuco acredita no nosso governo. A gente só promete aquilo que a gente pode cumprir. A gente não coloca na televisão aquilo que não é realidade na vida do povo. Então, com essa virada de chave, não tenho dúvida nenhuma de que o ano 2025, 2026 serão muito melhores do que esses anos que passaram. A virada de curva da violência, tudo isso é reflexo também de um trabalho sério, um trabalho que tem estratégia, onde a gente quer ver como é que se espera em 2025. Qual é a nossa grande meta? É fazer o nosso Estado crescer sem deixar ninguém para trás. É cuidar de voltar à liderança do Nordeste brasileiro, permitindo que a população mais vulnerável possa ser mais feliz, com programas de assistência, com programas de educação, com cuidado de parceria forte e firme com os municípios pernambucanos, não escolhendo a quem a gente atende pela cor da bandeira partidária do prefeito ou da prefeita. A gente faz política de um jeito diferente. E é com essa expectativa que a gente entra em 2025 com o pé no acelerador. Estou muito confiante e otimista, realista e esperançosa, como diz a Ariano Suassuna, com aquilo que a gente vem construindo no estado de Pernambuco, agradecer a confiança do nosso povo por isso e saber que o ano que vem será muito melhor do que o ano que passou. Igor, agora então é você. Vamos falar de política então. A gente teve uma pesquisa essa semana, a pesquisa Quest que foi divulgada, que mostra a senhora com uma popularidade, uma aprovação de 54%. É um número positivo, é um número muito bom. Mas eu queria que a senhora falasse também dos outros 42% que aparecem nessa pesquisa, que é de desaprovação. Eram 42% em abril, quando essa mesma pesquisa foi feita, continua 42% agora. O que é que a senhora, como é que a senhora vê esses 42%, a senhora acredita que é o quê? O que é que a senhora acha que precisa ser feito para que esse número diminua? Olha, já que esse ano é um ano que costumo falar prometeu que era um ano de entregas. Você me conhece feitas, bem de perto, né, Igor? Porque você morou em Caruaru, me viu como deputada, como prefeito, o povo de Pernambuco me conhece de perto, está me conhecendo agora. Eu nunca fiz uma eleição pensando na próxima eleição. Todo o mandato que eu assumi, como deputada estadual por 2 vezes, como secretária de Estado, como prefeita de Caruaru por 2 mandatos e agora como governadora de Pernambuco, eu fui eleita para fazer mudança. O povo de Pernambuco decidiu mudar um ciclo e colocar a mim e a Priscila como líderes do Estado pelos 4 anos que nos deram de oportunidade. Estamos encerrando o primeiro ciclo. Se eu tivesse preocupada com as próximas eleições somente, com o voto que cada ação minha pudesse dar, eu estava fazendo mais propaganda na televisão do que no chão. Se eu tivesse preocupada somente com o próximo voto, com a próxima eleição, eu não estava indo tão profundamente na questão da segurança pública e assumindo ela como minha responsabilidade também. Eu não estava, em vez de estar apenas cuidando do ensino médio, que não é pouco desafio, que é a responsabilidade constitucional do Estado, eu não estava comprando ônibus para os municípios poder levar o menino para a escola. Eu não estava construindo creche para botar 60 mil crianças em idade de creche na creche, para universalizar a educação infantil, todo menino de 4 e 5 anos que tem idade de ir para a escola, na escola. Isso deveria ter acontecido em Pernambuco há 10 anos atrás. Não adiantava eu cruzar os braços ou apontar os dedos para buscar culpados. A gente foi dar as mãos. E para dar as mãos e para fazer mudança de verdade, a gente tem que colocar luz e foco sobre os problemas. A gente tem feito isso em Pernambuco desde o primeiro dia do nosso governo. Olhando o problema, juntando gente capaz de resolvê-lo, buscando ajuda de fora, de dentro, internacional, para poder fazer com que a gente possa superar os desafios. E os resultados já começam a chegar na vida da população, com mais moradia, com mais acesso à saúde, com mais estrada, com mais água, com mais emprego, com mais cuidado. Imagina que 103 mil mães de Pernambuco que estão em extrema pobreza, mães solo, que têm criança de 0 a 6 anos, recebem R$300 a mais na sua conta. Nós estamos com 165 cozinhas comunitárias, junto com os municípios pernambucanos. Já servimos, para quem tem fome, mais de 9 milhões e 200 mil refeições desde janeiro do ano passado. Eu podia estar fazendo uma outra coisa. Eu podia está fazendo coisas que aparentemente pudesse dar uma resposta mais rápida do ponto de vista de aprovação popular, mas eu não faria a mudança para a qual eu fui eleita. Então saibam, quem está nos ouvindo, a vocês que são jornalistas e acompanham a vida da gente mais de perto, que eu nunca deixarei de ter uma decisão corajosa que vá poder fazer transformação de verdade em busca de saber se essa é uma decisão que pode afetar ou não afetar a popularidade temporariamente, mas que na frente vai poder mudar a vida da nossa gente. É por isso que eu investi em presídio. Investir em presídio não é popular. Eu já abri 2.000 vagas de presídio.
Isso, se fosse perguntar, você quer que gaste em presídio ou você acha que dá mais votos se eu investir em propaganda na televisão? É claro que vai ser em propaganda na televisão. Mas se eu não tiver o preso de verdade, se ele não tiver isolado da comunidade, se ele não tiver a oportunidade, eventualmente, de se ressocializar, a gente vai continuar com a violência crescendo em Pernambuco. Isso não foi olhado. Nós temos o pior sistema penitenciário do Brasil, mas a gente não vai continuar tendo o pior sistema penitenciário do Brasil. Eu acredito muito, sempre, na força do trabalho. Nunca parei de acreditar nele. E é isso que me move. É a minha missão de acordar todo dia para cuidar de gente e encontrar pessoas, como eu encontrei Dona Conceição no sítio Pé de Serra de Laje, que nunca tinha tomado banho de pé, e a gente colocou lá um sistema simplificado de abastecimento rural. É isso que me move. Então, Igor, é importante olhar pesquisas, eu faço elas, indicadores de onde é que a gente pode chegar melhor, quais são as prioridades da população, isso é muito importante. É importante como insumo para a gente melhorar o nosso governo. A senhora hoje está no PSDB, se fala muito de uma mudança de partido. Em 2025, a senhora ainda vai estar no PSDB? A primeira coisa que eu digo sempre é que eu sempre serei porta-voz de mim mesma. Então, qualquer mudança eventual que aconteça de partido político, ela será dita por mim. Eu te digo isso porque existe muita especulação também. Eu sou muito grato ao PSDB por ter me trazido até aqui. Tenho divergências que são colocadas à mesa. Penso que a gente não deveria fazer oposição sistemática ao governo federal. A gente está num momento de união. O Brasil precisa crescer, precisa se desenvolver de maneira sustentável, precisa criar caminhos. A gente é a bola na vez no mundo e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Para isso, a gente poderia ter uma postura de independência, né? De colocar as suas críticas, de estar junto no momento que é para estar, mas de ter um sentimento que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos afasta. Neste momento, a gente precisa fazer o Brasil crescer. Precisa fazer a população poder ser mais feliz. Então, dito isso, eu tenho conversado com muita gente, inclusive com o próprio PSDB, para discutir o nosso futuro. E, no momento certo, a eventual mudança de partido que acontecer será dita por mim e para vocês. E falando em futuro, a senhora é candidata em 2026? Eu sou candidata a ser a melhor governadora que Pernambuco puder ter todos os dias no nosso estado. E aprendi em casa, desde cedo, que sempre uma eleição ela é fruto do seu trabalho. Uma reeleição ela também é fruto do seu trabalho. Então, vamos em frente, todo dia trabalhando. Governadora, para a gente aqui da Rádio Jornal, é um prazer recebê-la. E é um momento especial porque é um encerramento de ano. Então, gostaríamos também de que a senhora enviasse uma mensagem para os pernambucanos nesse momento. Mensagem é sempre de fé no futuro. Eu quero sempre agradecer à Rádio Jornal, ao Sistema Jornal do Comércio, a você, Igor, Castilho, Natália, pela oportunidade de conversar com a população pernambucana aqui, por um meio de comunicação de muita credibilidade. Quero agradecer à população de Pernambuco, que tem me dado a confiança, onde quer que eu vá. Eu sou recebida com muito carinho, com muito respeito, com um abraço, com um sorriso no rosto, como fui agora na festa do Morro da Conceição. E agradecer também a parceria com o Dom Paulo Jackson, reconstruímos a igreja, vamos retomar as obras agora. Agradecer, eu tenho muita fé em Deus e fé na nossa capacidade de trabalho, na nossa capacidade de união. Tenho certeza, quem está em casa nos ouvindo, que se a gente conseguiu já colher alguns frutos do nosso trabalho, o que vem pela frente é muito melhor do que o que passou. E a gente vai conseguir chegar muito mais na vida de todos e de cada um de vocês. Eu não vim aqui de passagem, eu vim aqui para fazer diferença. E é isso que me move todos os dias. A minha missão é trabalhar para cuidar de gente. Eu sou concursada pública, podia estar tranquila no meu lugar, mas eu decidi estar aqui. O povo de Pernambuco me escolheu para estar aqui. E eu busco todos os dias honrar por isso. Representar bem as mulheres pernambucanas, que na peleja cuidam de seus filhos, acordam bem cedo, fazem comida, voltam tarde, esperam pela água de madrugada para poder encher tonel, para poder tomar banho. É com vocês que eu estou. É por vocês que eu trabalho todos os dias. Então, um Natal em que vocês possam celebrar a família, celebrar a saúde, um ano novo de prosperidade para todos e que de muito sucesso. E eu não tenho dúvida nenhuma de que da parte do governo de Pernambuco, muitas entregas. Beijo no coração de todos. Feliz Natal também para a senhora governadora. Muito obrigada. Igor Castilho, obrigada e até mais. Para você, até amanhã. Amém.